Vamos então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos orar, vamos iniciar o nosso culto desta manhã fria de sexta-feira, iniciar o nosso dia orando, cultuando a Deus, recebendo graça, compaixão, misericórdia, perdão, sustentação, ajuda. Deus querido, Pai, Senhor, nosso guia, nosso mestre, aquele a quem chamamos, aquele a quem clamamos, aquele a quem imploramos, e sempre o Senhor nos ouve, sempre o Senhor nos atende da forma certa e correta. Mesmo que não entendamos a forma do Senhor agir, é a forma certa e correta. Te exaltamos e te glorificamos nesta manhã, Senhor, como fazemos todos os dias nas nossas vidas. Buscamos, Senhor, a tua graça, buscamos, Senhor, o teu favor. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor fale conosco, que nos encha, que faça transbordar em nós a luz da sua glória. Fala conosco, recebe, Senhor, a nossa adoração. Livra-nos, Senhor, da mentira e, se for da tua vontade, livra-nos também dos mentirosos. Sê conosco. Sê com tua igreja que está reunida agora. E assim oramos e nos reunimos para te adorar no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de junho. Semana que vem tem um feriado, se não me engano, no meio da semana. Não, eu não estou enganado, não. Porque hoje é dia 2. É bem no meio da semana o feriadão. Que bom, né? Apesar de ser um feriado católico, apostólico, romano, a gente aproveita, né? Nós aproveitamos o que vai fazer. Irmãos, vamos fechar a semana, que eu creio foi extremamente produtiva, porque eu creio que nós aprendemos juntos muita coisa esta semana. Vamos fechar a semana aprendendo sobre chamar o nome do Senhor. Eu coloquei chamar ao invés de clamar, porque o nome é um termo mais simples, né? Clamar o nome do Senhor já é mais sofisticado. Mas é a mesma coisa, né? Chamar, clamar, implorar, gritar o nome do Senhor. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje.
É sobre a primeira vez, por exemplo, que um ser humano invocou, aí, chamar, implorar, clamar, invocar. Acho que o invocar é um termo mais bonito. Eu vou até ver se eu consigo mudar. Eu vou mudar aqui, depois eu vou mudar para invocar. É melhor. Invocar o nome do Senhor. Primeira vez, você sabe quando foi a primeira vez que o ser humano invocou o nome do Senhor? Abre a Bíblia aí. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Comecinho da Bíblia, livro de Gênesis, o começo, o início, né? Capítulo 4, versículo 26. Aqui está a primeira vez que um ser humano invocou o nome do Senhor. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Nesse tempo, então, do nascimento de Enos, filho de Sete, que o ser humano começou a invocar o nome do Senhor. Invocar aqui, está vendo como a Bíblia precisa ser estudada? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram assim, então, mas Adão não falava com o Senhor, né? Só que determinadas palavras que estão na Bíblia, e isso com o passar do tempo, esses revisores bíblicos, né, eles vão encontrando essas palavras e vão acertando essas palavras na Bíblia. Por causa disso que tem Bíblia revisada, atualizada. Porque o sujeito revisou e achou ali uma palavra que é mais fácil da gente entender. Não vai mudar, não é mudar a Bíblia. A Bíblia é uma tradução. Então, determinadas palavras precisam ser estudadas. Invocar aqui não é simplesmente gritar o nome do Senhor. E começou a invocar, a partir do nascimento de Enos, o homem, não é que o homem começou a chamar o nome do Senhor só, começou a gritar o nome do Senhor, não é isso, só isso. Invocar aqui, irmã Elis e Domingos, invocar aqui quer dizer que a partir daí as pessoas começaram a se reunir para adorar juntas o Senhor e buscar nesta adoração a ajuda do Criador. Invocar aqui foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Foi nesse tempo que os homens começaram a se reunir, ou sozinhos, né, e gritar: Senhor, eu estou aqui pelo Senhor. Eu estou aqui dizendo que eu preciso do Senhor. Como escreveu Hassan aqui, a partir daí o homem... Obrigado, Edgar. A partir daí o homem reconhece a sua total dependência do Senhor.
Então, estudar a Bíblia é isso, é entender o que está escrito aqui. Não só através daquela palavra, mas através do contexto em que aquela palavra está inserido na frase e a frase no texto. Entendeu? Então, invocar, na verdade, quer dizer, a partir daí o homem começou a entender que ele precisa de Deus, que existe Deus, que ele não é fruto do acaso. É impossível o homem ser fruto do acaso. É impossível, não tem. Que acaso é esse? Então, se o homem é fruto do acaso, o acaso é Deus. Não tem como. Né? A linhagem, você sabe que a linhagem da família de Caim é completamente diferente da família de Sete. Isso está na Bíblia, isso a gente precisa saber, né? Os descendentes de Caim, que matou o seu irmão Abel e recebeu uma marca que ele não poderia ser morto. Isso não aconteceu um dia após isso, tempos, né? Então, a família que Caim criou, esta família começou a se dedicar ao trabalho, ao pastoreio, que você vai ver lá no versículo 20. A família de Caim passou a dedicar-se à música. É a partir daqui que começa a existir a música. Versículo 21. A metalurgia. Versículo 22. E você vai lendo aí. E como o homem, a partir daqui, a família de Caim, ela começou a se dedicar às coisas exclusivamente materiais, o mundo, através da família de Caim, começou a tornar-se cada vez mais perverso. Você vai ler sobre isso, versículos 19 e 23. Os descendentes de Sete tiveram uma vida totalmente diferente dos descendentes de Caim. Os descendentes de Sete não se misturaram à corrupção da sociedade da época. O que eles faziam então? Eles plantavam, colhiam, claro, ninguém está dizendo que não faziam isso, mas eles passaram a adorar o Senhor, passaram a cultuar o Senhor. Não do jeito que nós estamos aqui cultuando Ele, do jeito lá deles, do início da humanidade. Passaram então a invocar o nome do Senhor. Quando Abraão, as pessoas que reclamam que eu falo que o Velho Testamento não serve para nada, não falei isso. Eu estou falando que o Velho Testamento é para o judeu específico, né? Mas a gente aprende, claro, nós aprendemos com tudo a gente aprende. Quando Abraão entrou em Canaã, ele acampou entre Ai e Betef, né? Betel. Às vezes eu uso outra maneira de falar, mas não se preocupem. E lá, o que ele fez nesse lugar que ele acampou? Está em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Ele
edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali ele adorou o Senhor. Invocar aqui não é só chamar o Senhor. Já toma esta conotação dos descendentes de Sete. Já começaram a adorar o Senhor, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 8. E isso foi feito de maneira pública. Para quem quisesse ver, ouvir, não foi feito escondido entre quatro paredes, foi feito publicamente. Abraão invoca, adora, cultua, clama, chama o nome de Deus. Ele louva o nome de Deus. Esse invocar aqui é adorar a Deus. É buscar a proteção e a orientação de Deus. Muitos anos depois, o filho de Abraão, Isaque, construiu um altar ao Senhor em Berseba. E também ele invoca ali o nome do Senhor. Está em Gênesis 26, 25. Esses altares não tinham imagem, eram pedras. Era a intenção da pessoa. Olha, eu estive aqui e aqui eu, minha família, eu e meu povo adoramos o Senhor, invocamos o Senhor. Não tinha lá imagem, não tinha nada disso. Eram pedras sobrepostas ou uma pedra diferente que se achava. Invocar o nome do Senhor é a própria oração. Isso é invocar o nome do Senhor. É fazer, muitas vezes, que outras pessoas ouçam. Invocar o nome do Senhor também é a gente se aproximar do Senhor com ações de graças, com adoração, com súplica. Invocar o nome do Senhor também é proclamar o nome do Senhor. Estamos fazendo isso aqui, ó. Estamos aqui proclamando o nome do Senhor, de Deus. E quem é filho de Deus? Filho. Invoca de maneira natural o nome do Senhor. Não precisa estar num determinado ambiente, criar um ambiente, criar um clima. Não precisa de nada disso. Quem é filho de Deus invoca o Senhor. Eu sempre falo, eu brinco, eu chego até o limite, muitas vezes, para que as pessoas entendam. Você pode invocar o nome do Senhor no banheiro, no ônibus, não fala. Você pode orar no banheiro, não importa. Mas eu estou no banheiro, estou aqui fazendo as minhas necessidades. Olha, isso pode ser anti-higiênico, nojento, sei lá o nome que você queira dar para isso. Eu não vejo nada disso nas necessidades fisiológicas do ser humano e de animal também, porque é uma necessidade. Doente é quem não faz essas necessidades, quem não coloca para fora os seus excrementos. Aí a pessoa fica doente. Porque o que são os excrementos? Ai, que nojo. Nojo do quê? É o que você come, é o que você bebe. Isso aí é o que seu corpo não aproveitou. Tanto os excrementos sólidos quanto líquidos, que é a urina. Você pode adorar o Senhor tomando banho, fazendo xixi, cocô, não importa. Foi Deus que nos fez assim.
Foi Deus que criou em nós esse sistema digestivo que faz com que a gente coloque para fora tudo aquilo que o corpo não usa. O que é a urina? É uma limpeza da parte líquida do seu corpo. Nós somos mais água do que sólido, né? Invocar o nome do Senhor é essencial para a salvação. Por que é essencial para a salvação? Porque invocar o nome do Senhor é ter fé no Senhor. É ter fé, é isso que é invocar o nome do Senhor. Eu sempre digo, eu gosto de bater nessa tecla, porque, não, esse negócio de culto pela internet, eu não acho certo. Por que você não acha certo? Se alguém pedir para você orar por uma pessoa que está lá em Roraima, você não ora? Ou você tem que ir até lá para orar por ela? Você ora. Por que eu não posso estar aqui e cultuar a Deus com você que está lá, colar? É só você pensar. Invocar o nome do Senhor faz parte de uma promessa de Deus para os humanos. O Senhor diz que, o Senhor promete, né, que vai salvar aqueles que invocam o seu nome com fé. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só, você vê como invocar não é só chamar, também é chamar, mas não é só chamar. Depende do contexto, daquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de prestar ao Senhor uma adoração plena, total. Isso também está lá no profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Olha como Deus é bom demais, né? Todo aquele que invocar o nome de Deus por misericórdia e salvação, vou repetir para você, todo aquele que invocar o nome do Senhor, clamando misericórdia e salvação, por ou em nome de Jesus, será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Mas está escrito, sim, está escrito diferente, é o jeito de cada um falar. E não há salvação em nenhum outro. Perdão, irmãos, eu continuo com aquela. Eu já estou melhor, né? Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nome dado entre os homens. Atos capítulo 4, versículo 12. Por que quando você... Gente, é uma coisa fantástica, viu? Que pena, né? Que grande parte das pessoas não tem interesse. Que pena. Quando você é apresentado a uma pessoa que você nunca viu, olha, esse aqui é o Mário, esse daqui é a Joana. Ô, Joana, muito prazer, eu sou o Mário. Por que você diz o nome da pessoa e você fala, que prazer te conhecer, Joana, tal. Bacana, fiquei muito feliz em te conhecer. Por que a gente faz isso? Porque a gente fazendo isso, a gente já cria uma relação entre a pessoa que você acabou de ser apresentado e você e a pessoa.
É um jeito da gente se relacionar. Cria uma familiaridade para conversas futuras. Aí passa 10, 15, 20 dias, a pessoa te liga: ô Mário, aqui é a Joana. Ô Joana, que eu conheci, então como é que você está? Não sei o quê. Ô, eu estou bem, olha, não sei o quê e tal. Já cria uma familiaridade. Então, você dizer o nome, aqui ó, invocar aqui já é dizer o nome no contexto que eu estou apresentando nesse instante. E você dizer o nome do Senhor, você chamar o Senhor, é um sinal de que você o conhece. E é uma forma de familiaridade para com Deus. Ah, mas eu nunca vi Deus pessoalmente, nem você e nem ninguém. Nós conhecemos sobre Deus, nós não o conhecemos pessoalmente. Por causa disso que existe a Bíblia, para a gente conhecer sobre Ele, a respeito de. E a gente, quando fala o nome do Senhor, clama ao Senhor, se reúne em torno do nome do Senhor, nós estamos criando um relacionamento pessoal com o Senhor. Quando a gente invoca o nome do Senhor como forma de adoração, a gente reconhece, nós reconhecemos a nossa dependência dele. Olha, dependo do Senhor, eu não consigo, não sei, não acho solução, não consigo ver o caminho, não consigo entender isso aqui, o sujeito lá fala, eu não consigo entender. Agora, o que salva uma pessoa não é a ação, como, por exemplo, invocar o nome do Senhor. Não é isso que salva. Invocar o nome de Jesus, isso não salva ninguém. O que salva, na verdade, é a graça de Deus como resposta à sua fé por ter invocado o nome de Jesus. Porque Jesus é o único Salvador. O que a gente precisa entender é que invocar o nome do Senhor, chamar, clamar, pedir, tudo isso que a gente já falou aqui, é muito mais do que uma expressão verbal do ai meu Deus, Jesus, é infinitamente mais. Isso aí é só uma expressão verbal. E quando a gente tem consciência de que a gente invoca verdadeiramente o nome do Senhor, porque temos familiaridade com Ele, lembra que eu falei da Joana? A Joana liga, é só um nome hipotético, né? Aliás, Joana é o nome de uma prima. E aí ela diz: oi Mário, tudo bem? Eu sou a Joana. Ah, ô Joana. Criou um vínculo. Entendeu? Quando você chama por Deus e você tem este vínculo com Ele, né? Acabou, Ele te reconhece. Eu sei que Deus é onisciente, eu sei tudo isso, mas eu estou falando de você para com Ele. Você não é onisciente, nem eu. Quando a gente se arrepende, né, e a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, e se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então não é só verbalizar, não é só emitir o som,
Meu Deus, Jesus. Você vê que aqui já fala, ó, crer. Olha que coisa fantástica. E invocar o nome, invocar dentro desse contexto de tudo que eu já falei, hein? É uma busca durante a nossa vida. A gente não fazer isso apenas como uma expressão, né? Porque nós temos certas expressões na vida, não temos? Caramba! Poxa! Nossa! Não tem, isso é só uma expressão. E outras, né? Mais grosseiras. Mas temos. Eu até coloquei outro dia na internet, né? Eu fiz uma pesquisa as 3 palavras mais usadas pelas torcidas num campo de futebol. Eram 3 palavrões, né? Palavrões entre aspas, que a gente convencionou que são palavrões, né? E as 3 eram assim, o nome do time era a 4ª palavra. A gente não pode fazer isso com Deus. Então, invocar o nome do Senhor é uma busca durante a nossa vida. Está lá no Salmo 116, no verso 2. Acontece, né? O nossa, por exemplo, né? A gente já foi abolindo o que vinha depois, né? Da expressão nossa. E já falava o nome da santa, né, Nilva? Expressão ficou, nossa. A gente ainda... acontece às vezes, acontece, mas quando acontece a pessoa já rejeita na hora isso, né? Deus, o Pai Todo-Poderoso, diz que em tempo ou em tempos de angústia, aliás, Deus ordena, olha, é outro termo assim bem pesado, né? Deus ordena a invocá-lo em tempos de angústia. Está lá o Salmo 50, verso 15. Deus tem a promessa de bênção. Quem gosta de promessa de bênção, né? Não que eu não goste, mas, né? Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Versículos 14 e 15 do Salmo 91, né? Que tem gente até que deixa erroneamente como se fosse um salmo milagroso, né? A Bíblia aberta no Salmo 91. A gente já falou sobre isso também. E aqueles que se recusam a invocar o nome, agora eu estou usando esse termo para colocar no título, invocar o nome do Senhor, são desobedientes, desobedecem a Deus deliberadamente, porque se recusam, né? A recusa é algo deliberado. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer. Salmo 53, versos 4 e 5. Invocar o nome do Senhor.
Há pessoas que você pode chamar ou de rebelde ou de ignorante. Ignorante sobre o Criador, ignorante sobre Deus. Às vezes a pessoa é um PhD de física nuclear, mas sobre Deus ele é um completo ignorante, né? Porque ninguém é ignorante total. Todo mundo é ignorante sobre algumas coisas. Perdão. Então, aqueles que são rebeldes, na verdade são ignorantes, né? Em invocar o nome do Senhor. Esses daí, um dia vão ficar tomados de grande pavor. Porque o Senhor está disposto a ouvir e a aceitar qualquer rebelde ou ignorante, desde que ele se curve à soberania de Deus. Isso é bíblico também, né? Isaías 65:1, Romanos 10:20, né? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Somos nós, os gentios. Gentil nenhum buscava Deus, tinha Deus de tudo quanto é jeito. A gente vê aí o caso da Grécia Antiga, né? O Egito e tal. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: aqueles que invocam o nome do Senhor são identificados como crentes. Leia aí para você ver. Só vou ler o trecho. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Crentes em Cristo Jesus. Chamados para ser santos com todos os que, em todos os lugares, olha só, chamados para serem santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Senhor de todos e é Senhor nosso também. E invocar o nome do Senhor é uma característica do cristão. É uma característica. Todo cristão invoca o nome do Senhor. Exatamente, Edgar. Corretíssimo. O Edgar escreve aqui, vou ter que colocar e chegar mais perto. Deus busca se relacionar conosco, mas o pecado é que nos afasta dele. O pecado afasta a gente do Senhor e faz com que o Senhor não se aproxime de nós também, a não ser que a gente se arrependa. Então, invocar o nome do Senhor são para aqueles, porque a Deus ninguém engana, né? Pode enganar um ou outro por algum tempo, muito tempo, mas também nem todo o tempo, né? Mas Deus sabe aqueles que reconhecem Jesus como Salvador.
Quer você invoque Jesus pela primeira vez para buscar o seu perdão, quer que você, como nós aqui invocamos o nome do Senhor, buscando relacionamento com o Senhor todos os dias, um relacionamento que progride, um relacionamento que cresce. E esse relacionamento que cresce e que progride faz com que a gente vá dando ao Senhor as nossas vidas. E à medida que a gente vai se rendendo à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana, seja feita a tua vontade. Aí invocar o nome do Senhor é fundamental para uma vida espiritual. Invocar, dentro desse contexto e dos vários sinônimos que nós demos aí para a palavra, invocar o nome do Senhor é um sinal de humildade e de dependência de Deus, nosso Senhor, Criador e Redentor das nossas vidas. Pense sobre isso, amado irmão, querida irmã. Tudo isso que foi dito aqui, pense um pouquinho, analise. Se precisar, faça uma conversão para o caminho certo. Se você já está, que ótimo, continue. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós nos juntamos aqui mais uma vez para invocar o nome do Senhor, que é tão bom. Faz tanto bem para nós falar o Teu nome, Senhor. Chamá-lo de Pai, de Senhor, de Rei, de Majestade. Faz tão bem para nós, Senhor, buscar conhecer a Tua santa, boa, agradável e perfeita vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos desse caminho. Se cairmos, levanta-nos, Senhor. E se permitirmos, nos sustente antes de cairmos. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos, irmãs, no santo nome do nosso Salvador e Senhor, a quem invocamos com alegria, Cristo Jesus. Amém.